E aí, pessoal, vamos seguir falando de Suárez pelo lado do jogador, do staff do jogador, e vamos falar também de uma negativa do Grêmio, que determina uma mudança de rumo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes o recado é da RS Assessoria, para você que está com dificuldade de pagar a mensalidade do carro, do caminhão, da casa, está com dificuldade naquele capital de giro que você conseguiu, a parcela está muito alta, você está tendo muitos problemas, RS Assessoria é a solução. Na descrição do vídeo você tem um link que leva para o WhatsApp da RS Assessoria. Lá você vai ter a solução do seu problema, vai analisar os contratos que você tem de forma gratuita e pode até ter 80% de desconto nas parcelas. Então, fale agora com a RS Assessoria e resolva esse problema. RS Assessoria é solução. Não deixe de fazer, eu sei como incomoda isso, todo mês com parcelas muito altas. Gente, queria abrir aqui, porque o assunto Suárez tomou conta dos gremistas ontem, com a confirmação de Alberto Guerra, da sua relação com aquele negócio que surgiu lá antes da eleição e agora parece ter sido retomado a partir da negativa dos Estados Unidos. Eu tenho algumas informações sobre isso também no campo do staff do jogador, como isso está sendo funcionado em outros mercados, e tenho que dividir isso com vocês. Mas antes eu quero também, dentro da entrevista de Alberto Guerra ontem, o assunto goleiro. Porque Alberto Guerra ontem descartou completamente a possibilidade de contratação do goleiro Gabriel, que está no Curitiba e que foi confirmado pelos próprios dirigentes do Grêmio que seria um plano para contratá-lo. Então essa negociação foi encerrada pelo Grêmio. O Grêmio não quer o goleiro Gabriel ou não conseguiu contratar. O Curitiba acabou batendo o pé. Ele que tem contrato longo com o Curitiba e o Grêmio deixou esse negócio, acabou saindo fora da negociação. O que isso determina nesse momento? E esse é o ponto que a gente precisa conversar. O Grêmio vai seguir atrás de goleiro. E a gente precisa, a partir daí, fazer uma análise de quais goleiros o Grêmio chegou a olhar. Porque aí tem um probleminha que pode surgir ali na frente. Você vai entender. O Grêmio tem estrangeiro já. Kahneman, Vijaçante, Cristaldo, o Carbajo. Aqui tu tem 4. Pode jogar 5. A tendência, e aí depois nós vamos no assunto Suárez, a tendência indicava Diego Valência, o centroavante. Seriam os 5. Ou seja, o goleiro deixaria de ser estrangeiro. Lembram que o Rossi foi indicado para o Grêmio, goleiro do Boca, e o Grêmio sondou o Rocher, goleiro do Nacional, que parece que está indo para a Europa. Então, o número de goleiros que o Grêmio tinha para discutir diminuiu. Porque tu não pode nem ir para o mercado sul-americano, tu tem que trabalhar em cima de goleiros nacionais. Porque o Diego Valência é contratado, e depois nós vamos falar no Suárez, isso acaba determinando o fim, né? Nós já falávamos da saída do Campaz exatamente por isso. Então, essa relação me parece importante da gente fazer nesse momento. Goleiros nacionais não tem muitos. Vocês lembram a história? O Breno conseguindo passaporte, possibilidade de ser vendido. O Grêmio talvez aposte nos goleiros da casa nesse primeiro semestre, mas não é fácil contratar goleiro. Não é fácil. Então, aqui se abre um problema, aqui se abre uma dorzinha de cabeça que a gente vai colocar. Eu fui atrás das informações, e agora entrando já no assunto Suárez, eu fui atrás de algumas informações, tanto no Grêmio quanto fora dele. No Grêmio é a entrevista de Alberto Guerra que a gente tem de informação. Tá? O Grêmio soube da notícia e, em tese, reabriu a conversa. E eu digo em tese porque eu não consegui avançar internamente nessas informações. Agora, o que a gente sabe
também dos jornalistas uruguaios, dos jornalistas espanhóis e do staff do jogador, que muitos jornalistas estão conseguindo conversar. E aqui um alerta. O Grêmio fez, de fato, uma proposta muito boa para ele. De lá para cá, o dinheiro que seria alocado para aquilo lá, com os parceiros que o Grêmio tinha, eu imagino que tenham ido para outros negócios. Imagino isso. Só que a gente sabe que um jogador do nível do Soares, ele envolve mais pessoas e as pessoas também acabam se mobilizando para conseguir levantar mais dinheiro. Isso do lado do Grêmio. Agora, do lado do jogador, no momento em que a vontade inicial dele era ir para os Estados Unidos e isso acabou não vingando, ele coloca no mercado do futebol as possibilidades de abertura de novos clubes fazendo ofertas. E aí nós obrigatoriamente vamos ver nos próximos dias uma espécie de leilão, porque o Soares não vai parar de jogar. Ele vai jogar. Fechou a porta dos Estados Unidos por questões relativas à liga, também aos clubes. É óbvio que clubes sul-americanos com bons projetos, como projetos de Libertadores, projetos de Sul-Americana, clubes também da Europa com projetos que podem ser interessantes para ele, acabam abrindo um leque de negócios, e aí entra a discussão do staff. Esse jogador, diferente de outros, ele não tem um representante, ele tem representantes nos países. Então, o representante que conversou com o Grêmio não é o representante que conversa lá no Boca. Então, tu tem uma série de informações difusas que acabam criando ainda mais discussão sobre esse assunto. É preciso ser muito hábil nessa negociação para tu conseguir minimamente construir um quebra-cabeça para tu não ficar muito perdido. Daqui a pouco surge uma notícia lá no mundo árabe, que é outro agente, que não tem relação com a gente que está com o Grêmio, que não tem relação com a gente que está com o Boca, que não tem relação com a gente que está com o River, e assim as coisas vão se fazendo. Então, hoje, e ontem nós vimos o oferecimento dele para o Inter, em cima de uma realidade um pouco diferente, hoje é preciso ter muita cautela neste assunto. E um fato que é importante, Soares é uma marca mundial. Soares não é um cara que tu vai ali, contrata e simplesmente volta para casa. Então, muita cautela nisso, porque o leilão está aberto. O leilão está aberto. A proposta do Grêmio, ela é muito boa, mas é preciso saber, e o torcedor do Grêmio tem que ter essa consciência, que o leilão abriu a partir do momento em que os Estados Unidos acabaram saindo da rota de Luís Soares. Vamos aguardar, estaremos aqui contando todas as histórias, porque as coisas estão acontecendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.